tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Interessante que quanto mais a gente lê, medita e trabalha com o Evangelho, mais coisas nós vamos encontrando, porque ele é cheio de riquezas, ele é uma fonte. Graças a Deus eu estou sempre lendo, estudando, aprofundando a Bíblia, e sempre há novidades. Aqui é importante nós entendermos que quem fez a pergunta eram os fariseus. É claro, você dá respostas diferentes para pessoas diferentes, ainda mais se a pessoa tem más intenções. Se alguém questiona você, mas com má intenção, é claro, você não vai dar a resposta para essa pessoa que daria para um seu amigo em quem você pode confiar. Jesus sabia bem quem eram os fariseus. Assim como eles viviam deturpando tudo que Jesus falava, ele não quis entregar, desculpe, como osso na boca de cachorro, a coisa mais importante que Jesus tinha, que era a revelação do reino de Deus que havia de se manifestar. Vocês sabem muito bem que primeiro João Batista começou a pregação dele dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Depois, quando Jesus começa a pregação dele, desculpe, parece que Jesus estava imitando João Batista. Claro que não é uma imitação, ao contrário, era João Batista que, inspirado pelo Espírito Santo, já estava anunciando aquilo que Jesus devia anunciar, e veio para anunciar, porque Jesus começa assim também: o reino de Deus está próximo, convertei-vos. Você sabe tudo o que é esta conversão, essa mudança de mentalidade, de vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. Inclusive Jesus sabia que era preciso uma limpeza interior para as pessoas poderem receber o Evangelho. Eu vou lhe explicar rapidinho. Algumas vezes a gente está com o estômago todo embaralhado, né? Adianta você comer uma coisa gostosa em cima do estômago embaralhado? Não resolve. Às vezes até remédio, né? Você toma um remédio em cima do estômago embaralhado, imediatamente o bandido do estômago devolve o remédio. Não devolve as outras coisas que estão embaralhando, devolve o remédio. Graças a Deus que quando ele toma o remédio, ele devolve tudo, pelo menos naquele momento devolveu tudo. Daí é possível a gente tomar um remédio. Gente, na nossa vida também é assim. Infelizmente, desculpe também mais uma vez a expressão, o mundo faz de nós lata de lixo. E a gente é tolo e acolhe tudo e recebe tudo como se fosse coisa boa, como se fosse coisa nossa. O mundo prima por isso. Ele faz questão, primeiro, ele entulha a gente de pecados, de erro, de vício. E mesmo quando, graças a Deus, pecados, vícios já não tem mais o lugar na nossa vida, o inimigo continua, o mundo continua a entulhar a nossa vida como lata de lixo de tantas coisas ruins. Já notou que notícia má é a que mais corre, é a que mais pega a gente, e que não falta gente para dar notícia ruim, não falta gente para fofocar. Só vou dar um exemplozinho, pode ser até que meu sobrinho esteja escutando isso agora. Minha cunhada e meu irmão viviam muito bem, não é? Mas o menino chegou no tanque onde a minha cunhada estava lavando roupa e disse para ela: mãe, eu vi o pai com uma mulher lá na esquina. Você já imaginou a bomba que é para uma mulher fiel ver o menino que chega,
que vem contar para a mãe: mãe, eu vi o pai com uma mulher lá na esquina. É que a minha cunhada, que é como minha irmã, graças a Deus, era muito esperta e sabia que o menino era muito fantasioso. Tanto assim que eu olhei, hoje ele é semigênio, né? É quase gênio mesmo. Ele era muito fantasioso, vivia fazendo esses brinquedos tipo invenção. Ela já imaginou, isso é da cabeça dele. Mas claro, ela foi conferir, né? Você que é mulher sabe muito bem. Ela foi conferir, e meu irmão nem estava ali, estava no serviço, sossegado. De onde é que a criança foi tirar isso da cabeça, na cabeça dele? Mas viu o ardil do inimigo? Imagina se a minha cunhada acolhesse o que o menino falou. E o pior é que muita gente grande, muita mulher, muito marido, muito filho, muito pai, muita mãe, acolhe coisas assim como se fosse verdade. Eu fiquei sentadinho aqui só para dizer para você, é verdade ou não é? Como a gente acolhe, disse que me disse, a respeito de cunhada, a respeito de sogra, e a respeito de irmão, e a respeito de pai. Verdade ou não é? Infelizmente, o inimigo, e aí o agente principal do inimigo, que é esse mundo mal que está aí, faz questão de fazer da nossa vida uma lata de lixo. E aí que eu preciso dizer, você não pode permitir que seja assim. Você não pode permitir que seja assim, porque daí eu já começo a entrar naquilo que Jesus falou. Os fariseus vieram traiçoeiramente perguntar para Jesus quando seria o momento de acontecer o reino de Deus. Só que Jesus, sabendo as más intenções deles, sabendo que eles iam deturpar isso, ele não entrou em pormenores de tudo aquilo que nós sabemos, que Jesus também não tirou. Alguns lendo por alto esta passagem, veja aí, Jesus não falou nada do fim dos tempos, pelo contrário, ele falou a respeito de que o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está dentro de vós. Ele se escapou assim dos fariseus, porque senão eles iam deturpar a coisa mais preciosa que ele tinha, que era justamente o reino de Deus vindo e acontecendo, que era o ponto fundamental da pregação dele: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Eu estava dizendo que é preciso antes dessa conversão para limpar o nosso interior, para que as coisas do reino possam entrar. Meu irmão, o que Jesus disse, embora escapando dos judeus, é verdade. O primeiro lugar onde deve começar, concretizar-se e dilatar-se o reino de Deus é dentro de nós, é no seu coração. E aí eu preciso dizer, é justamente por isso que o inimigo quer fazer de você, do seu interior, da sua cabeça, do seu coração, das suas emoções, uma lata de lixo. E o pior é que as nossas emoções, elas acabam trabalhando essas coisas que foram para a lata de lixo. Você não é uma lata de lixo, você não deve ser uma lata de lixo. Mas infelizmente eu estou dizendo, e é verdade, o mundo capricha para fazer de você uma lata de lixo. Todas as coisas ruins ele quer jogar dentro de você. E como eu dizia, muitas vezes joga pecado também, joga vícios também. E infelizmente as nossas emoções trabalham isto, como o estômago trabalha aquilo que vai lá para dentro dele. E daí muitas vezes a gente ficar com o estômago embaralhado. Quanta gente com o seu interior embaralhado. E por isso justamente as coisas do reino de Deus acabam não tendo lugar na sua vida, porque a sua cabeça vai a mil. Interessante, a nossa cabeça e as nossas emoções fazem uma amizade. Elas são justamente assim, como às vezes você faz com alguém, né? Faz um pacto, até põe a mão assim, desse jeito. Quer dizer, um vai ficar unidinho com o outro, não vai largar o outro. Infelizmente, a nossa cabeça e as nossas emoções são assim. Primeiro,
a nossa cabeça compra muito facilmente tudo aquilo que está trabalhado pelas nossas emoções. E você sabe que a nossa emoção é terrível, né? Ela não tem controle. Nós não temos controle das nossas emoções. Por isso que eu não posso sujar o meu interior de coisas ruins. Porque as nossas emoções vão trabalhar isso. Vão trabalhar isso. Eu repito, gente, é como no estômago. Se você come coisas ruins, se você come coisas indigestas, é claro que o seu estômago vai penar. Pior ainda, se você come coisas estragadas. Pior ainda, se você come coisas envenenadas. O seu estômago vai envenenar você todinho, porque ele vai trabalhar isso. Tanto assim que quando a pessoa se envenena por qualquer motivo, de propósito ou sem querer, a primeira coisa que o médico faz, quando chega no pronto-socorro, às vezes nem precisa médico, os enfermeiros já vão fazendo uma lavagem estomacal completa. E muitas vezes são obrigados a fazer não somente lavagem estomacal, mas já também lavagem intestinal, para limpar a pessoa por dentro de todo o veneno que já foi trabalhado. Verdade é, não é? Quantos de nós precisando de uma lavagem estomacal, de uma lavagem intestinal, mas não do nosso estômago, do nosso intestino, mas do nosso interior? Você está me entendendo? E para que isso? Para que a coisa mais linda, que é o reino de Deus, que é verdade, que é justiça, que é amor, e daí por ser verdade e não essas mentiras, por ser justiça e não essas coisas erradas, e por ser amor e não esses ódios, esses ressentimentos, essas mágoas. Ao invés disso tudo, para que haja em nós, havendo em nós justiça, havendo em nós verdade, havendo em nós amor, haja alegria, haja paz. E daí acolhimento, felicidade, daí vem as consequências. Gente, o reino de Deus é isto. O reino de Deus é isto. O evangelho é boa nova. O evangelho é felicidade. Felicidade no meio da luta que nós vivemos, felicidade no meio dos problemas que nós enfrentamos. O evangelho é salvação, o evangelho é felicidade, o evangelho é alegria, e ele é suficientemente capaz de nos dar esta alegria, esta felicidade que nós procuramos. Veja bem, no meio das lutas que nós enfrentamos, no meio dos problemas com os quais nós topamos e devemos enfrentar. O evangelho é isto. Mas por que não acontece? Por que o reino de Deus não acontece entre nós, dentro de nós? Por que muitas vezes, desculpe, você é uma pessoa infeliz e vive como pessoa infeliz? Porque infelizmente o seu interior está estragado, às vezes envenenado, e você continua aceitando coisas ruins, coisas envenenadas dentro de você. É interessante, quando a gente está com o interior envenenado, parece que há uma atração para buscar mais coisas. Imagine, nem é imaginar, lembre de alguma situação complicada que aconteceu com você, na sua casa, na sua família, né? Então, porque era coisa complicada, fulano fez isso, e fulano falou aquilo, e aconteceu isso, e mais aquilo, eu fiquei aborrecido, eu fiquei magoado, e ele me ofendeu. Quando a gente começa a mexer com essas coisas, sempre aparecem coisas novas. Porque fulano falou tal coisa, e cicrano disse tal coisa, e aconteceu tal coisa. Gente, não sabe de onde vem todas essas notícias, não sabe de onde acontece todas essas coisas. Parece que há uma atração, é que nem imã. É que nem imã. E deixa eu dizer, aí que está, o mal, infelizmente, ele atrai. Você não pode fazer do seu interior depósito de lixo, depósito de mal. Não pode. Deus proíbe você. Infelizmente eu e você somos tolos, desculpe, somos trouxas, e continuamos fazendo do nosso interior um depósito de lixo, de sujeira, de coisa estragada. Meu Deus do céu. E não é para nada disso, não é para nada disso. Desculpe, deixa eu falar assim, mas por favor, nesse dia de adoração, provoque vômito. Muitas vezes nós vamos lá no banheiro, ou vamos
num lugar afastado, até às vezes a gente bota o dedão na garganta e provoque vômito no dia de hoje. Por amor de Deus, das coisas estragadas que estão no seu interior, e tenha certeza, por causa dessa palavra hoje cedo, por causa dessa pregação, o Senhor quer dar um vômito a você, para você vomitar para fora todas essas coisas que estão estragadas e muitas vezes envenenadas no seu interior. Você não pode continuar envenenado, meu filho. Você não pode continuar envenenada, minha filha. Não pode. Porque aí que está. Quando a gente está envenenado, a gente envenena. Muitas vezes é mãe sofredora, mas sofredora mesmo no último grau, porque o marido é malandro, o marido é infiel, o marido só dá problema, e aquela mulher tem uma paciência, tem uma fidelidade, mas porque coitadinha ela foi se envenenando com tudo isso. Porque assim, se a gente vai pondo para dentro essas coisas todas, aquilo envenena a gente. Você não pode segurar dentro, não pode. Por que o nosso estômago começa a embaralhar? Porque aquelas coisas não deviam estar ali. É por isso que ele se embaralha. Desculpe, é por isso que muitas vezes nós temos diarreia. Porque o nosso intestino precisa limpar a gente. Uma vez que a gente deixou que entrasse no estômago e do estômago foi para os intestinos, o intestino quer salvar a gente. E daí vem a diarreia e todas as outras consequências. Por quê? Porque o intestino quer salvar, e ainda bem que ele salva. Senão nós ficaríamos envenenados por aquelas coisas. As coisas estragadas que nós botamos para dentro iam nos estragar. Você precisa fazer a mesma coisa. E aí acontece, o seu estômago, o seu intestino funciona sem a sua vontade. Mas na limpeza do seu interior é preciso a sua vontade. É preciso a sua decisão. Se você não se decide a pôr para fora, a vomitar tudo isso, você vai continuar envenenado. Que seja hoje o dia da sua decisão. As favas das minhas mágoas, as favas os meus ressentimentos, as favas, as coisas que me falaram, que me disseram, mesmo que as coisas foram concretas, que me judiaram, que me pisaram, que me traíram, mesmo se eu continue tendo uma vida de traição, de infidelidade, eu sou vítima disso e daquilo, você, além disso tudo que acontece fora, você vai se trucidar ainda por dentro, você vai se matar ainda por dentro, você vai se envenenar ainda por dentro? Claro que não. Você não é um suicida, você não é um kamikaze, você não é como um daqueles homens bombas, você não pode ser uma mulher bomba, por favor. Você não pode ser. Já tem tanto problema, meu Deus do céu. Você já sofre tanto, para que se envenenar por dentro? E aí está a sabedoria de Deus. Porque eu dizia, a pessoa que se envenena, que fica envenenada, ela envenena o ambiente. E às vezes a pessoa que está aguentando firme dentro de casa, envenenada, acaba envenenando. Não é isso que Deus quer. Porque o que Jesus disse na maneira com que ele falou, tem os dois sentidos. Às vezes em português tem coisas assim, na nossa língua tem coisas assim, né? A gente fala uma coisa e tem um sentido duplo. Do jeito que Jesus falou em aramaico, tem o duplo sentido de que o reino de Deus está em vós, quer dizer, dentro de vós, no vosso interior, e o reino de Deus está entre vós. Gente, Jesus quer, Deus quer, o Pai quer, o Espírito Santo está trabalhando para isso, para que o reino de Deus aconteça entre nós, onde nós vivemos, a partir da nossa casa, a partir do seu casamento, a partir da sua família. Deus quer que o reino de Deus aconteça na nossa comunidade. Mas Deus quer que também o reino de Deus aconteça no seu serviço, porque muitas vezes você passa mais horas no seu serviço do que na sua casa. Então Deus quer que o reino de Deus aconteça lá. Como eu dizia, o reino de Deus é verdade, é justiça e é amor. E porque essas três bases acontecem com o reino de Deus, daí onde existe
verdade, onde existe justiça, onde existe amor, daí surge justamente como por efeito, são os ramos, são as folhas de uma árvore, a alegria, a paz, a bondade, e daí a felicidade e a união, o reino de Deus, no meio dos problemas, no meio das situações difíceis, no meio das doenças, me entende? Não é a ausência de problemas. Se nós quiséssemos tirar os problemas da vida, tínhamos que tirar o oxigênio do ar. Mas no meio de tudo isso, nós temos paz, nós temos alegria e temos força de Deus para continuar enfrentando. E aí acontece o aguenta firme, meu filho. Então, por amor de Deus, liberte-se hoje dessas coisas que envenenaram você. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Eu teria uma palestra inteira daquelas de 1 hora de acampamento para falar sobre isso. Agora eu tenho que falar 2, 3 minutinhos só. Infelizmente, a nossa cabeça, aliada com as nossas emoções, especialmente quando as nossas emoções estão convulsionadas, ela começa a tramar o que em jornalismo se chama de teoria conspiratória. É uma teoria, não é realidade, mas na cabeça da pessoa se trama uma conspiração, como se todo mundo estivesse contra mim, como se todos os acontecimentos estivessem contra mim. Daí eu começo a ver as pessoas agressivas, as pessoas contra mim, as palavras que as pessoas dizem parecem para mim que são contra mim. Pior ainda, parece que as pessoas têm má intenção, fizeram de propósito. Daí as coisas do passado começam a vir, frases que a gente escutou, acontecimentos que se deram, vêm dentro dessa teoria conspiratória. Vem com, eu me lembro que fulano de tal falou tal coisa, que eu escutei que fulano disse assim, 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 agora eu me lembro que aconteceu tal coisa. Só que o veneninho que estava lá dentro está atraindo, porque o imã é assim, né? Não apenas ele atrai o ferro, mas ele atrai a agulha, ele atrai até essa limalha de ferro. Ele atrai, que é um pozinho de ferro. Limalha é um pozinho, de tanto limar o ferro, sai aquele pozinho, né? Mas aquele pozinho que sai da lima, né? Desculpe ter usado a palavra limalha, eu devia ter explicado, né? Então, é de tanto limar o ferro, limar o metal, o pozinho que sai dali, né? É ferro, por isso que se chama limalha de ferro. O ímã atrai, e como atrai esse pozinho de ferro, gente, até os pozinhos que estavam depositados nos cantinhos do nosso interior, da nossa memória, o bendito do veneno atrai. E você se lembra e você se recorda do fato daquilo que... Desculpe, para quê? Para envenenar você. Hoje ponha para fora, acabe, faça um daqueles X assim, e faça um daqueles sinais de proibido, que o Dunga gosta de colocar no programa dele lá no cenário, pá! Né? Põe o sinal de proibido em cima de toda teoria conspiratória que o próprio inimigo colocou no seu interior, porque tudo isso existe para destruir você, para destruir a sua família, para destruir o seu casamento a partir de você. E não seja trouxa, não é apenas destruir o seu casamento, acabar com o seu marido que está te dando trabalho, não. É acabar primeiro com você. O primeiro que ele quer atingir é você. Se ele está colocando uma teoria conspiratória dentro de você, é para acabar com você, para fazer de você bucha de canhão, para explodir você, e depois com você explodir sua casa, seu marido, seus filhos. E é isso que você quer? Explodir seu pai, sua mãe, explodir seu serviço, seus negócios. E é isso que você quer? Claro que não é isso que você quer. Você quer o reino de Deus em você, e o reino de Deus no meio de nós, com verdade, com justiça, com amor. E por isso, nada de teoria conspiratória. Abaixo, tire da sua cabeça e tire do seu coração. Foram as suas emoções que venderam isso para a sua cabeça, e a sua cabeça tola
Bem dizem os santos padres e outros santos dizem que a nossa cabeça é a louca da casa. Ela compra qualquer coisa. Presta desculpe, aquelas mulheres e homens também, né? Que são viciados em comprar. Tudo que aparece na frente está comprando. Depois se complica, né? A nossa cabeça é assim, compra tudo que aparece diante dela. As piores coisas ela compra e o pior põe para dentro. Hoje é o dia de você fazer um X e um sinal de proibido a todas essas teorias conspiratórias que a sua cabeça conspirou contra você. Saiba disso. A verdadeira teoria, que não é teoria, a verdadeira conspiração, a verdadeira trama é esta. A teoria conspiratória era uma trama do inimigo contra você. E fazer de você uma bucha de canhão, repito, para explodir a sua família, o seu serviço, a sua comunidade, aquilo que você dirige, aquilo que você... Como é que nós cantamos o bendito seja Deus? Era tão bonito. Cadê a menina que cantou? Canta para nós outra vez. Porque depois de a gente falar tudo isso, temos que nos lembrar que toda essa pregação foi precedida. É a resposta do Salmo. Se eu não acertei na letra não faz mal, mas feliz é melhor que bendito. Feliz. Isto. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, é feliz. Isso, vamos lá, todos nós. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Repetindo, vamos com toda a orquestra. Bonito. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, é feliz. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Só as mulheres, vocês, bem forte com ela. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, é feliz. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Nós homens com o Dunga e comigo vamos lá, feliz. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, é feliz. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Agora todos nós, bem forte e bem bonito, convictos daquilo que cantamos. Feliz quem se sim, feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Ele é o nosso apoio, Ele é o nosso refúgio, é nele que nós nos firmamos, não é em outra coisa qualquer, Quem se não. apoia no Deus de Jacó. E é isso que nós estamos proclamando, Senhor, feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Nós sabemos que, como aconteceu com Jacó e Esaú, a enorme briga, a enorme rixa, a enorme divisão que aconteceu entre os dois irmãos. Os dois irmãos, filho de Isaac, o filho da promessa. Mas infelizmente os dois eram escolhidos. E a maior briga e a maior desavença aconteceu entre Esaú e Jacó. E como eles foram infelizes enquanto ficaram assim. Quando aconteceram teorias conspiratórias na cabeça de Esaú, na cabeça de Jacó. Jacó teve que deixar a sua casa. E os dois ficaram infelizes. Eram irmãos, no fundo eles se amavam. Mas porque eles foram se apoiando em Ti, eles se reencontraram um dia, Senhor. E se reencontraram com suas famílias. Se reencontraram com todos os seus e os seus pertences. Senhor, é essa reconciliação que Tu queres fazer também entre os Esaús e os Jacós dentro de nós. E essa reconciliação que o Senhor quer fazer entre os Esaús e os Jacós no meio de nós, na nossa casa, na nossa família, com aqueles com quem trabalhamos, vivemos. E tudo começa no nosso interior, Senhor.
Estou pedindo que cada um de nós hoje, estou pedindo que cada um desses teus filhos, que cada uma dessas tuas filhas se decida, Senhor, a vomitar tudo isso que nos estava estragando, nos envenenando. Se, Senhor, que até mesmo nós tenhamos a decisão de provocar esse vômito, colocando todas essas coisas estragadas e todas as teorias conspiratórias que nossa cabeça acabou tramando para explodir conosco e para explodir com as coisas mais preciosas que nós temos. Senhor, nós neste santo sacrifício, nessa missa, colocamos no teu altar, Senhor, esta miséria que acabou acontecendo dentro de nós, para que livres, para que libertos, para que esvaziados, para que lavados, purificados no nosso interior, Senhor, de todas essas coisas estragadas, de todo esse veneno que havia se depositado aí, nos envenenando, Senhor, que o reino de Deus possa entrar e possa fazer sede e possa crescer dentro de nós a partir desta Eucaristia. Senhor, se há coisas grandes, que tudo isso seja posto para fora. Mas se há apenas coisas pequenas, se o nosso interior acabou atraindo esse pozinho, como pozinho de ferro, que também isso, Senhor, seja posto para fora, porque também veneno, muitíssimas vezes, é fininho como pó. Senhor, que nós coloquemos tudo isso para fora, para que o reino de Deus, que é verdade, que é justiça e que é amor, aconteça em nós, e daí venha a alegria, venha a paz, venha a bondade, venha a felicidade. E para isso, Senhor, enche-nos agora de maneira nova com o Espírito Santo. Até mesmo para o Espírito Santo provocar esse vômito, para o Espírito Santo provocar, Senhor, a saída de todas essas coisas ruins do nosso interior. Ele tem capacidade de fazer isso, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, ponha para fora tudo isso. Nós nos decidimos, mas que o Teu Espírito ponha para fora. Cante conosco, reze conosco também, porque é uma grande graça que nós estamos tendo. Sim, Senhor, que tudo isso seja posto para fora, que nós nos esvaziemos, Senhor, que nós nos purifiquemos, Senhor, de todas essas coisas ruins e envenenadas que tomaram conta de nós, que até se entranharam em nós, que entraram nas nossas entranhas com o propósito de entrar na corrente sanguínea e nos envenenar, Senhor. Que agora, pelo Teu Espírito Santo, cada um de nós, Senhor, sem exceção, venha de onde tiver vindo, Senhor, esse veneno, tenha vindo de onde quer que seja, Senhor, essa teoria conspiratória, que tudo isso, Senhor, seja agora esvaziado, limpo, purificado. Se entrou na corrente sanguínea, Senhor, que o Teu Espírito Santo liberte, Senhor, do envenenamento também a nossa corrente sanguínea. Nós queremos vida saudável, nós precisamos de qualidade de vida, nós precisamos de reino de Deus em nós, nós precisamos, Senhor, de verdade na nossa vida, de justiça na nossa vida, precisamos de amor na nossa vida, Senhor, e viver nesse ambiente para que haja felicidade. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, feliz quem se apoia nos Deus de Jacó. Sim, e bendito seja, Senhor, e louvado seja, Senhor, porque assim é, Senhor. Nós queremos verdadeiramente isso, que o Teu Espírito Santo nos conceda, que sejamos outros, e que essa celebração da Eucaristia, começando esse dia de adoração, seja um marco, Senhor, entre um antes e um depois, onde nós deixamos para trás as coisas estragadas, envenenadas, e onde comecemos agora, Senhor, com um passo novo, um momento novo na nossa vida. Senhor, começamos agora o primeiro passo do primeiro dia do resto da nossa vida. Senhor, nós começamos agora, entrando na liturgia eucarística, nós começamos dando o primeiro passo do primeiro dia do resto da nossa vida. Resto é resto. O que ficou para trás, ficou. O que ficou para trás, ficou. Se muitas vezes a minha cabeça começa a dizer que eu sou bobo, que eu sou tolo aceitando isso, na verdade, Senhor, é mais uma maquinação da minha cabeça, que infelizmente já tinha feito trama com este mundo e o príncipe deste mundo. Senhor, eu quero acreditar em Ti e na Tua palavra. Senhor, eu abro mão de todas essas coisas envenenadas e que me envenenaram do meu passado. Eu abro mão, eu ponho em Ti, eu ponho no Teu altar, eu jogo nos pés
da tua cruz. Aí é o lugar, não é dentro de mim, é nos pés da tua cruz eu jogo. Errado ou certo, eu fui prejudicado ou não, eu fui tolo ou não, eu ponho tudo nos pés da tua cruz. E eu quero começar agora, dando o primeiro passo do primeiro dia do resto da minha vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.